tem pós-crédito, porque como é o Cidade. final da temporada, às vezes tem, ó, tem. Vamos ver. Quê? O quê? O quê? O quê? Não, de novo O quê? não! O quê? De novo, meu. Ai, que droga! Eles. Olha só, antes da gente ver os pós-créditos, a primeira frase que eu estava Ah, programando dizer na minha cabeça é: primeiro episódio que nos deu uma sensação de alívio. Ok, tudo está resolvido. bem, o mundo voltou a girar, Ok. está tudo perfeito, né? Vamos Apesar prosseguir da daqui. questão da Ren e o Ok. Subaru pra mim. E do nada eles metem essa? Quem é Ren? De novo! O Subaru não vai aceitar isso. Agora que ele conseguiu, ele vai aceitar todo mundo Ou ele esquecer a Ren? vai. Ele não é maluco. Quem é Ren? Riziro sendo Riziro. De novo. Em qual momento a Ren foi De novo, esquecida? cara. Cara. Fala, Urubaçu. Bora para mais um vídeo. Não de react dessa vez, mas vai ser de uma análise que vamos fazer referente aos episódios, os 2 últimos episódios, que finaliza a temporada de Subaru e a sua turma. No caso, o último episódio, né? Ele teve 1 hora e nós decidimos, nesse último episódio, gravar o episódio inteiro. Mas como vocês sabem, nós tivemos problema aqui no canal, tivemos que fazer formatação de máquina. E nisso nós perdemos, infelizmente, esse episódio de 1 hora. Mas, para não deixar em branco aqui no canal esse episódio, nós vamos falar o que nós achamos desse episódio e como foi pra gente, antes de prosseguirmos aí pro OVA e pra segunda temporada, Sim, né? exatamente. E aí, o que você achou? Fala, Joyce. O que você Vamos tem falar achado? assim? O que você tem achado desse episódio? Eu acho que é bem interessante, primeiro, porque ele marca que o Subaru morre, o Subaru volta, e quando ele volta se encontrando e faz uma reunião com o pessoal, né, que da batalha e depois de ter enfrentado a baleia, e a galera ali começa a se reunir e ele fala, ó, seguinte, tenho mais informações. Mas um ponto agora pensando até mesmo, o pessoal não questiona mais ele, como você chegou a essa conclusão? Como você tem? Exato. Esse é um ponto, eu acho que o anime não Sim, trouxe, não. porque ele volta com mais informações e ninguém pergunta a ele ou questiona o porquê ele tem mais essas informações. Sim, Simplesmente confiam nele, justamente por conta dos resultados, né? exato. Desde quando ele chegou lá pra falar com a Crush, que ele falou das baleias, ele falou: "Não me pergunte como, mas eu sei". É. E ele foi convincente e depois viram que realmente ele tá sabendo de alguma coisa por algum motivo, decidiram confiar nele. Eu cheguei até a pensar assim, falta alguém, tipo, vamos supor, que você tem esse teor investigativo, tipo assim, como que você sabe de tudo isso? Pra poder instigar assim, Subaru, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Pra ele ficar tipo, ah, não Mas eu nada. acho que é como que. Então, falta alguém realmente ali no meio. Não Falta um precisa ser L ali. todos, talvez. Alguém para se questionar. Falar, como que ele tá sabendo de tudo? Como o caso da baleia deu tão certo, né? Ah, Porque agora, por exemplo, todo mundo vai com ele e acredita nele por conta, como eu falei, porque eles resolveram os é, assuntos pendentes antes, o super grande problema que eles enfrentavam naquele mundo, que era a baleia sim, é, então, ok, eu acredito em você, Subaru, nesse momento. Então, a partir é. desse momento, ele sai. Ele fala com o pessoal que, até mesmo ele fala, talvez eu seja um dos receptáculos do Preguiça, porque o Preguiça, ele pode entrar em outros corpos e eu também sou. Só que ele, o Betelgeuse podia possuir. Aí foi nisso que daí continua, né, o próximo episódio Mas ele, pra... então, ele deixa nítido pro pessoal, desde o início também, que ele pode ser um deles. Sim, que ele pode Tá? ser, Não dos não um dedos, não um deles, dos que dedos, pode mas ser que ele pode ser possuído. possuído. Porque esse Exatamente. ponto é muito importante, porque senão eles não sabem o que fazer Exato. depois. E ele até pergunta pro Julius se ele sabe uma magia aí pra ajudar Uhum. ele nesse caso. Aí nisso já corta a cena, um corte, que já mostra a Ham na casa, na mansão, com a Emília falando: temos um convidado. Sim. Você tem uma Que aí entra o visita. tiozinho da espada. O tiozinho da Wilhelm. espada explica pra toda a situação, né? Ali que tinha algumas pessoas que tinham entrado ainda, Uhum. onde eles protegiam e eles precisavam combater essas pessoas. Além do que estava acontecendo, que era retirando as pessoas da vila E já. da mansão E da também. mansão. E aí e o plano pra mansão, né? E aí é onde o Puck informa que a pequena perna, a A pouca pouca perna. perna, falou que vai continuar na mansão, até mesmo porque faz sentido, porque ela é muito poderosa. E também a biblioteca, ninguém vai Consegue encontrar, achar. ninguém consegue Com achar aquela exceção de biblioteca. Subaru, né? Exatamente.
Então ela E fica aí, ali e a Emília concorda. Falam, beleza, vamos. Então concorda, eles explicam a situação, falam da carta também naquele momento, que a carta é em branco. Na verdade, porque a foi. Han foi o meio do caminho, que foi mostrado no episódio anterior, que a Han tava atacando eles porque achou aquilo uma afronta muito grande. Uhum. Então tava explicando a situação. Até então não foi mostrado pra gente, né? Isso mais pra frente que foi acabando mostrando pra gente o que aconteceu. Mas até então ela informa que foi mal interpretada a questão da carta em branco e que era um plano também realmente que fazia sentido retirar as pessoas da vila e precisava também da aprovação dela, né? E nisso, do nada, entra alguém de capa, Não, totalmente com a capa que avulso, era da Emília, completamente avulso. tipo, botando terror. Vamos, que não sei o quê. E nisso a Emília é convencida. Então tá bom, então vamos. Se vocês estão falando, nós vamos. Aí eu ficava, como assim ela não reconheceu? Que mentira. Não dá pra ser Então, isso. fica muito estranho, porque pra nós, tipo, mostra só até aqui, né, os olhos, fica escuro os Não, olhos. e era o As Subaru ali duas. pra mim. Ali pra mim era Todo nítido. mundo sabia que era o Todo Subaru mundo ali, pelo amor sabia de que era o Deus. Subaru, né? E aí nisso eles decidem, né? Todo mundo se juntar. Só que o Uhum. Subaru, né, ali fala que não dá pra ir todo mundo. Então a Han fica responsável de levar metade pra onde que era que o Oswald tava também, não sei se era uma capela, alguma Sim, coisa numa assim, capela. associação. Uhum. E o Subaru, junto com a Emília e os demais, iriam seguir para a direção da capital, provavelmente, né? Que eles iriam manter eles em segurança. E durante todo esse reboliço de leva uns para um lado, uns para o outro, a Emília tem aquele episódio de aceitação, que a gente vê que é o Subaru que fez um acordo com as Sim, crianças ali. Ela sim, fica exatamente. emocionada. Porque é justamente isso, né? Que é Uhum. muita questão da Emília que ela não tem amigos, ela não tem ninguém que É. gosta dela e sofre muito com isso, e ela quer ser. Como posso dizer? Ela quer ser útil ali também e mostrar que ela não é má, né? Igual todo mundo Ela quer acha. mostrar, mas eu acho É, que até a mesma forma dela querer ser rainha, imperatriz lá do reino é justamente pra mostrar ela para as pessoas sim, confiarem nela, né? exato. Então, meio que isso também. Isso. Nisso corta pro Subaru indo enfrentar sozinho, alone, o Preguiça. Ela fala, pronto, o cara vai sozinho, mano, com Exato, ele chega preguiça, lá falando que está avulso. lá para ser um dos dedos, né? Metendo mó louco, né, em Eu cima vim do para ser um Preguiça, e o dos Preguiça até seus. acredita com ele, tem Acredita. toda aquela cena dele, meu cérebro está Exato. coçando, Sim, toda aquela foi doideira dele. engraçado. Até o Subaru revelar que não, na verdade ele tava ali, porque aí ele invoca o dragão, né, É. pra bater nele, aí o Uhum. Preguiça E o rola pro lado, Julius chega. e nisso o Júlio chega pra ajudar, fala, Uhum. ok, agora temos É, um plano. aí começa a luta ali do Julius e o E, Subaru contra o Petegeus e a gente sim, descobre que a magia que o Subaru tinha perguntado pro Julius lá no início era para o Subaru ser olhos dele, né? Então, quando o exato. Petegeus usa as mãos, o Subaru enxerga aquilo e com isso o Julius consegue Sim, enfrentar o porque só o Petegeus. Subaru enxerga, né? E é Uhum, muito legal isso, ver é. essa cena. Principalmente porque eu gosto do que os cavaleiros ali eles têm poderes diferentes. Por exemplo, o Reinhard, Reinhard, o é. Reinhard, ele suga a mana Uhum, que tem ao redor dele e solta o poder dele é, junto com a espada, muito top. é. E já desse cavaleiro funciona totalmente diferente, É, né? parece diferente, Ele já exato. estuda magia, tudo mais, tudo voltando pra essa questão, muito legal, gosto disso. Exato. E aí, esse feitiço que ele usa com o Subaru parece que tem um tempo de duração. E nesse, quando ele tá quase finalizando lá toda a Hum. questão da luta com o Petegeus, simplesmente Na verdade, ele derrota o PTGeus. Só que Só antes que aí, disso, antes dele morrer, é aí ele toma posse do do Subaru Subaru. de E novo. aí é muito legal porque o que acontece? Nessa luta que ele tá tendo com o Preguiça, o Subaru e o Preguiça estão ali, o Preguiça fala pra ele que ele quer o corpo Uhum. do hospedeiro, alguém pra hospedar A a bruxa, bruxa. que por Então, isso que tipo, ele fala, quer a poxa, então Emília, né? todo esse tempo, então, eles estão indo pra lá com o objetivo justamente pra pegar a Emília pra Uhum. tentar fazer ela de Durante essa um discussão corpo, na, né? na guerra, o Petegeus deixa Um claro que corpo, né? precisam da Emília por ela ser um possível receptáculo para a Da bruxa bruxa. e que caso não funcionasse, ela meio que seria descartável, Exatamente. E né? faz super Alguma coisa sentido, assim. porque ela é da mesma raça, né? Que é Uhum. meia elfa, né? Ele fez meio isso, aí o Subaru nessa hora Não, fica fica bravo e aí maluco. começa realmente a luta. Sim. E aí, quando tá finalizando a luta, que o Julius vai matar, o Subaru fala: acaba com isso logo, mas não deu tempo. E o Petegeus entra no Subaru. E aí, minha E amiga? aí a gente falou: E já aí, era. Já aí acontece já o era de caso. novo. Mas o Hum, nosso querido Subaru
quando ele acontece isso, nessa discussão que parece que eles ficam um discutindo com o outro, Sim, né? eles ficam. O Subaru fala, então tá bom, vou usar o meu poder através, voltando na Aí nisso, E aí aparece quem? A a bruxa. bruxa. Ela. Aparece ela no vulto Exato. dela vindo, e E aí ela? o preguiça lá dentro da mente do Subaru, ele Uhum. vê a bruxa e fala, meu Deus, você, que não sei o que, toda aquela questão dele, É. o amor eu quero sentir o seu E ela amor, e ela recusa vem ele. com os braços, né, que mostra que é como se é igual, e ela vem e vai tocar nele e fala, não, você, Você não é ele, tipo não, assim, você recusa não, ele. não E é presta pra mim. engraçado que nessa hora a gente vê a silhueta da bruxa, a gente Sim. vê que realmente não vai ser tipo uma bruxa feia, igual a gente Não, pensa, não. e sim, ela tinha Vai ser traços ali que estilo parecia ReZero. Emília mesmo, né? Sim, parece, Então, lembra, né, justamente. E uhum, eu acho que é justamente isso, né? E exato, a bruxa está realmente atrás de um receptáculo. de um receptáculo. Então, talvez será por isso que ela está junto com o Subaru para estar próxima da Emília? Não fazemos ideia, não fazemos ideia. E aí? E durante esse tempo, a única coisa assim que tipo a gente sentiu falta era de uma explicação de Hum. como o Subaru fez esses acordos e como funcionou ali a magia dos Júlios e principalmente como o Subaru sacou que ele poderia tirar espaço na mente dele pro PTGeuso ter um encontro com a bruxa ali, né? Então, eu acho que na verdade ali nem o Subaru sabia. Tudo era uma questão de aposta para ele, Foi porque eu acho improviso que ali, né? porque como ele sabe que ele pode morrer e voltar, então ele pode apostar alto. Uhum, Então ele apostou ali alto também, novamente, que qualquer coisa ruim que acontecesse, ele iria morrer e iria voltar. uhum. Então ele jogou, falou, vou deixar ele entrar na minha mente. Eu sei que a bruxa tá de alguma forma conectada a mim, devido ao ter o cheiro dela. Então vamos ver o que O que acontece. Então acontece? acho que ele não sabia. Uhum. Isso foi planejado entre aspas, só que ele foi uma aposta dele para ver o que acontecia. E É. aí foi uma Nisso eles aposta derrotam positiva. o Eles PTGeus. derrotam ele justamente porque ela recusa Uhum. ele volta e ele sente a. Exato, exato. E aí eles voltam pra vila, e aí enquanto o cavaleiro tá se recuperando, Uhum. eles lembram que tinha uma espécie de cristais com bomba dentro das carroças que tinham levado as outras pessoas que estavam junto com a Sim, Emília, que estavam as crianças ali exato. também. Que tava na carroça da Emília, né? Exato. E aí então entra um outro caso que é justamente conseguirem resolver esse caso. Eles estão É. muito longe Uhum. e eles precisam resolver isso aí. E Eles o não Subaru sabem fica quanto. maluco, né? Eles ficam doidos atrás Uma disso coisa aí. também é que não explicaram o que eram essas pedras, né? De onde Eu vem, acho que não como explicaram, mas é funcionou. meio como se fosse umas pedras mágicas que Mas explodem. que eles colocaram lá, É, mas eles falaram que poderia explodir a cidade sim, inteira, né? depende da Alguma coisa assim. quantidade. Uhum. Então, provavelmente, o PTGeuso, como eles chegaram 2 horas antes, né? Como eles pegaram Por lá. quê? Porque eles chegaram 2 horas antes, eles sabiam, por conta do Subaru, quem Uhum. era o espião que estava lá E dentro. eles capturaram, E aí né? eles capturaram esse espião, e esse foi esse espião Uhum. que implantou Exato. justamente essas pedras bombas nos Uhum. lugares que estavam explodindo. Exato. Justamente para Uhum. explodir a cidade ali, né? Onde Exato. tava, que eles E retiraram aí as pessoas. eles ficam discutindo como chegar agora até as carroças que já estão longe. E aí, Uhum. por sorte, Nisso, estava lá Otto o Otto, não imaginável, o Otto. O Otto chegou do fala que, nada. ó, eu tenho um poder aqui, uma skill level 77, Que não que eu explicou entendo. Mundo também. mágico, Eu sei, mas fantasia. não explicou também. Level 77, que eu sei, que eu aprendi Uhum. a linguagem dos Fala com animais. os E os animais, animais falaram pra mim que tem um lugarzinho aqui que eu posso te cortar levar. caminho. E a E eu gente alcança a Emília. Exato. E aí o Subaru falou: é isso que eu quero. Então Uhum. bora. E aí eles vão É, correndo com os dragões lá na carroça e corta caminho ali, corta caminho lá. E eles conseguem chegar próximo, a depois Emília. de muita Só que loucura. nesse meio tempo aparece novamente nosso amigo Ah, PTGeus. ninguém aguenta Eu mais. falo PTGeus, mas eu nem lembro se é Por isso que eu falo PTGeus. preguiça. É É, o preguiça, é o bispo é o preguiça. Peteu, é o Peteu. O Peteu chega O- lá e em aí formato de em aranha, formato de diga-se aranha, de e o Subaru tenta passagem. ali de alguma forma, né, chutar ele e tudo mais. E aí de última forma, ele usou uma pedra que o Július tinha dado pra ele, que falou que era de último caso, né? Sim. E aí nisso ele joga no Peteu Na e o verdade, Peteu não é uma pedra, é a magia que que brilha. era tipo, parecia uma Aí ele pedrinha faz que ele faz assim e assim, solta. era toda Eu vermelha, acho que. cheia de É, sim. pontas. Uhum. Era, Era uma é pedrinha. verdade, essa Que pedrinha. aí quando ele faz É isso assim, mesmo. virou magia, né? E É solta. isso, é a pedrinha mesmo, lembrei. E aí o Peteu começa a pegar fogo, Mas, e nisso vem o gospel, né? O gospel, total. isso não tá escrito no meu gospel, que não sei o Exato. quê. E o Subaru, ele tem essa sacada, que eu não sei como, da onde ele tirou. Também não. Provavelmente ele se lembrou ali que o Peteu falou que o gospel
é o destino dele, que se não tá escrito lá, não acontece. E ele tinha Legal. visto que tinha uma folha em branco. E aí ele escreveu, tipo assim, é o seu fim. Só que uma coisa eu não me toquei. Tava escrito em japonês? Sim, tava em japonês. Ok. Tava em japonês. Ok. Porque não apareceu a legenda. Não E aí apareceu. eu depois fiquei, espero que ele tenha escrito em japonês. Porque se ele Sim. escreveu na linguagem da bruxa. Não, pera aí. Aí ele Tava era em um japonês dedo. grande. Ok. Em sangue, aquele E desenho. funcionou, né? E Que super bom. funcionou. E nessa o Peteu vai de arrasta mesmo, Sim. né? E aí eles conseguem chegar até a carruagem que tá a Emília, né? Nesse meio termo, no meio do caminho, o tiozinho com a espada está lutando contra os outros dedos. O Wilhelm, né? Ele tá conseguindo eliminar, então é bomba pra cá, bomba pra lá, e aí o Subaru consegue chegar até a carroça da Emília, ele consegue chegar lá, a Emília se assusta, fala, mas o que você tá fazendo aqui? E aí ele pega tudo aquilo, coloca em cima do dragão e vai explodir. Exato. E aí, nisso, o dragão até tenta proteger ele, né? Ele pegou as pedras. E detalhe, quando ele pegou as pedras, a Emília já sabia que ele que tava por trás de tudo, porque as crianças tinham entregado ele, né? As crianças entregam Isso. ele. Aí o Subaru só entrou assim, meio tímido, pegou as pedras, e aí na hora que ele monta no cavalo dinossauro dele, a Emília fala, mas por que tudo isso? Aí ele vira, porque eu te amo. O cara soltou eu te amo, velho. O cara Exato. Aí ela soltou fica eu toda... te amo e foi. Ele solta eu te amo e vai. Foi muito cena de dorama ali, foi muito bonitinho. E aí depois ele explode tudo, né? Aí ele fica machucado, ele cai. E a Emília vai lá, acude ele para os fãs. Dos fãs de Emília Eu estava e com Subaru. muita raiva naquela hora. Da Emília e o Subaru lá, a Emília confortando ele e tudo mais. Aí depois ele acorda. Aí tem toda aquela coisa de declaração. Ele faz toda uma declaração pra Emília, né? Bem estilo dorama. E aí ela começa a chorar, muito emotiva. E o interessante é que ela não fala que gosta dele, nem eu te amo, nem que gosta, nem que corresponde dos sentimentos dele. E aí mostra um legal, porque o ruim seria se ela falasse, eu também te amo, porque não faria sentido. Porque toda a questão do que aconteceu entre os dois é só pro Subaru, por todas as vezes que ele foi e voltou no tempo, essa experiência que existe com ele, não existe com a Emília. Mas aí a Emília fica muito emotiva e ela gosta pelo fato de que nunca uma pessoa tinha demonstrado tanto afeto por ela. Porque ela fala que não tinha amigos e que é sozinha e tudo mais, né? Então ela meio que vive nessa busca, né, de aceitação, porque ninguém aceita dela por fato de ser parecida com a bruxa, né? Então acho muito interessante isso. Tipo, desse diálogo que eles tiveram, porque primeiro teve as desculpas ali, o perdão um pelo outro, porque ele contou pra ela o porquê que ele tratou ela daquela forma lá depois daquele ele treinamento, fala, né? Ele pede desculpa, né? Ele aceita que eu estava errado. Ele fala que realmente ele estava fazendo tudo pra provar que ele tava só enchendo o ego dele, coisa que ela falou pra ele, né? E aí ele fala, agora não, agora eu vou te proteger pra sempre, porque eu te amo e é isso. E mostra um amadurecimento do personagem nisso. E também ele fala pra ela, tudo bem, você não precisa falar que me ama, eu vou continuar te amando e vou dar motivos pra você me amar. Exato. E ela aceita ali e eles ficam ali. E eu falei assim, finalmente a gente vai ter um episódio feliz ali de ReZero, né? Pela primeira vez. Acaba bem. Que tudo acaba bem. Tipo, que tudo acaba bem. Por quê? Porque levaram baleia pra cidade. A Emília foi salva pelo Subaru. Caramba. Ninguém ali morreu mais, então tava tudo perfeito. Uma coisa que a gente deixou passar, da capa, que a gente não falou, a gente descobrimos que a capa, ela tinha um feitiço. Exato, né? é verdade. A capa que ele usou pra falar com a Emília. Tinha um feitiço que justamente ajudava a não ser percebido, né? Por isso que ela não tinha reconhecido ele. Aí fala, ok, temos um motivo pra não ter reconhecido, porque estávamos indignados pelo fato de não ter reconhecido. Exato. Enfim, aí depois de toda aquela declaração, eu digo que eu fiquei feliz e triste pela Ren, mas fiquei feliz porque o Subaru estava na mesma posição que a Ren. Então, ambos estavam amando e não sendo correspondidos. Então, beleza. Ele não tá com a Emília e nem a Ren com ele. Então, beleza. Eu te perdoo, Subaru, por ter menosprezado a nossa amada e querida Ren. Mas temos pós-créditos nesse episódio. E o pós-crédito nos revela o nosso querido Subaru vai falar pra Emília. Falei, Emília, é o seguinte, falei, gosto de você, mas tem uma menina aí, ó. Que é sua amiga e também que ela gosta de falou mim. que os meus sentimentos que eu tenho com você, ela tem comigo. E ele fala a Ren. Aí até a Emília soltar do nada. Quem é essa? Tudo bem, mas... Tudo bem, mas quem é Ren? O quê? Ué, como assim?
De Quem? novo, essa bosta De de novo? quem é Ren. Aí fica a pergunta no ar. Ele irá voltar pra recuperar a Ren? Eu não faço ideia. Porque se ele não recupera, ele não volta com a Ren. E aí? Ai, ai. Eu não acho que ele vai deixar a Ren passar. Ele só é o que ele é agora depois daquele episódio dele com a Ren. Do Reziro? É, porque senão ele teria ido pela Rota da Preguiça. Pode Que ser. por sinal nós vamos assistir. Ele Pode teria ser. ido pela Rota da Preguiça. Pode ser. Então ele não pode deixar a Ren de lado. Mas então ele vai ter que voltar e fazer tudo de novo aí. Ele vai ter que voltar e fazer Exatamente tudo de novo. Porque É muito alguma ruim. coisa que ele errar, ele ferra com tudo. Se bem que, tipo, pode ser que o checkpoint dele tenha mudado ali. Por exemplo, na hora da explosão. Então, mas ele não sabe quando a Ren deixa de existir. É, então. Porque se a Ren deixou de existir, por exemplo, no primeiro momento que ele voltou. E se a Ren deixou de existir antes dele morrer pelo Julius lá? Porque olha só, pode muito ser, porque a Não tem Ren como volta. mais voltar. Eles falam pra Ren voltar pra se recuperar na cidade. E eles vão enfrentar pela primeira vez ainda lá o Preguiça. Preguiça. Entendeu? E aí, tipo, ela pode ir no meio do caminho, ou quando chegou na cidade, porque a baleia foi junto, foi pedaço de baleia junto, aquela coisa toda. Então ali ela pode ter deixado de existir. E ainda ele nem foi. É muito ainda. triste, e não sabemos agora. Não sabemos E eu que estou muito fim triste. vai levar, cara. E aí a gente até teorizou, né, no final do episódio, que tipo, como que isso aconteceu? E a gente viu que as pessoas só são esquecidas por causa da névoa da baleia. E aí levaram metade da baleia pra cidade, porque iam comemorar a morte da baleia. Mas aí, tipo, quem garante, então, que a baleia realmente morreu? Ou então que a baleia também não tem um feitiço igual o Petegeus, porque ela é a da gula, o Petegeus é da preguiça. E ele tinha 10 dedos, 9 dedos. Se a baleia tem mais, pulou para outro corpo. E se pegaram um pedaço da baleia, achando que poderiam utilizar pra magia a favor, no final... E se comeram a baleia? Foram usar o óleo da baleia pra fogo, pra luz. Não sei. Às vezes também ela foi desintegrando e aí ela... Não sei, enfim. Não sabemos. Só sei que eu tô com medo agora, porque eles vão voltar pra cidade. E aí, como que está a cidade agora? Então, não porque sei. Nós achamos que só a Ren foi esquecida. Mas e se a Crush e todo mundo? O que o Subaru vai fazer? Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa a pergunta pra vocês também, pra deixar aqui nos comentários o que vocês acham desses 2 últimos episódios. Espero que vocês comentem aqui, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever. O que vocês acharam desse nosso vídeo? falando, mas sem o vídeo de react, que infelizmente não temos. Mas o próximo vídeo teremos, então siga aqui, nos acompanhe nessa jornada pra saber quem é Ren. Quem é Ren? De novo. E outra coisa, comenta aqui se a gente deixou passar alguma coisa. Comenta se vocês querem ver a Rota da Preguiça agora ou depois. Nós vamos assistir o OVA agora, né? Do Memory Snow. Então convidamos vocês a ficarem aqui no canal e assistir com a gente. Não, eles vão ficar, eu confio neles. E se vocês quiserem também que a gente traga a segunda temporada. Não é possível. Bora lá, hein? Bora, até mais, só. Tchau, tchau.